Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do T5 Entrevista, sempre trazendo convidados importantes e assuntos relevantes para você aqui no portal T5. E aí, nessa semana, a gente trouxe um tema que é bastante atual, né? Essas novidades que a gente vem percebendo dentro do mercado de trabalho, que tem se transformado de maneira mais intensa. Isso está se acentuando. E as novas percepções também bem diferentes sobre esse mercado de trabalho. Nessa semana a gente vai falar aqui sobre o movimento Empresa Júnior, que tem o objetivo de formar líderes empreendedores e conectar com o mercado de trabalho. É um movimento que vem crescendo. Paraíba está no radar desse movimento e a gente vai falar agora sobre esse assunto aqui no nosso estúdio com Caio Leal, que é presidente da Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Caio, bem-vindo aqui. Um prazer estar aqui, presente. Bom, estou à disposição aí para que a gente puder conversar. Vamos começar já explicando, né, o que são essas empresas juniores, quais são os diferenciais desse tipo de empreendimento. Perfeito. Os empresários juniores são jovens na graduação, no ensino superior, seja ele público ou privado, que queria ter um pouco mais de experiência dentro do mercado de trabalho. Então, na prática, eles criam empresas juniores dentro das próprias instituições de ensino superior, que é vinculado à IES e a um professor orientador, para poder ter práticas reais de execução de projetos para clientes reais. Então, se eu sou uma empresa júnior de administração, eu, por exemplo, vendo mapeamento de processos, pesquisa de mercado para um micro ou pequeno empreendedor da região. E isso me faz ter certeza que eu consigo praticar, assim que eu sair da universidade, o que eu de fato vou fazer quando eu estiver formado. É uma experiência antecipada do que eu vou viver, bem diferente de estágio, porque eu tenho uma autonomia maior, eu tenho uma experiência diferente, mas me dá a oportunidade de ter um gosto ali de onde eu gostaria de me inserir dentro do mercado de trabalho de forma antecipada. Então eu posso ter a figura de um empresário que busca as universidades, enfim, o ensino superior para conseguir um efetivo que ajude a fazer essa empresa acontecer. É isso? Exatamente. Funciona assim, a gente tem normalmente, se unem 5, 6 estudantes, a 10 estudantes inicialmente dentro de uma empresa júnior, entra em contato com o corpo docente que gostariam de criar e normalmente vira um projeto de extensão dentro da própria universidade. E aí, às vezes tem incentivo de um mercado externo, que às vezes surge com essa demanda, às vezes tem outros incentivos vindo do Sistema S dentro da região, que acaba fazendo com que essa empresa júnior seja criada. E aí tem diversos cursos, sem preconceito, vai desde administração até meu curso, por exemplo, ciência política, fisioterapia, medicina e etc. Quando que isso começou? Qual o tamanho disso no contexto do mercado de trabalho hoje aqui no Brasil? Perfeito. O movimento Empresa Júnior, ele começou lá atrás, na década de 80, no qual teve um primeiro empresário júnior na EJFGV, a primeira empresa júnior no Brasil. Mas, voltando um pouco antes, ele começou na França. Então, foi uma empresa júnior criada em economia e administração francesa e trouxe para cá alguns anos depois. E atualmente nós compomos cerca de 1.500 empresas juniores e nós somos mais de 25 mil empresários juniores espalhados pelo país. Isso compõe ali em todas as regiões, estamos em todas as unidades federativas e temos também as federações estaduais de empresas juniores, as quais representam e fazem essa conexão do movimento junto com as hélices da inovação, que a gente chama de instituições de ensino superior, o governo e o mercado, sendo as hélices que vão impulsionar a inovação dentro das regiões. Quando a gente pensa em mercado de trabalho e no estudante universitário, lembra logo o estágio. Quais são as diferenças de um estágio para integrar uma empresa júnior? Perfeito, isso que muitos me perguntam também. Eu vejo muito como uma estratégia mais de autonomia. Eu sinto que é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, eu com 23 anos sou representante de um movimento de mais de 25 mil jovens. Eu tenho uma autonomia para liderar um time de 30 pessoas, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, e a gente também tem as empresas juniores, no qual a pessoa pode ser diretora de comercial, de gestão de pessoas, e isso te dá uma autonomia e, acima de tudo, uma responsabilidade muito maior. Quando a gente fala da missão do movimento, é formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor. É justamente para isso que a gente vem. É para garantir que essa pessoa, dentro da empresa júnior, ela consiga ser comprometida e capaz e tenha esse senso de responsabilidade também, que costuma ir muito além de um estágio, que normalmente você vai fazendo inicialmente tarefas básicas e você tem uma escalada um pouco mais longa do que no movimento empresa júnior, que o tempo é bem menor. A gente tem visto a transformação do mercado de trabalho e também da percepção das pessoas, das novas gerações sobre o trabalho em si, né? A gente vê as novas gerações com um pensamento totalmente diferente da CLT do que se tinha antigamente, de um concurso público como se tinha antigamente. Esse movimento de empresa júnior está conectado com esse movimento também das novas gerações, enxergar o mercado de trabalho de uma maneira diferente?
Tá sim, a gente teve que se adaptar por muito tempo também com a pandemia, o movimento Empresa Júnior teve os pontos que foram afetados também, e é muito entender sobre que processos e que inovações podem ser aplicadas dentro de uma empresa júnior e também podem ser aplicadas dentro do mercado de trabalho. Normalmente o que a gente consegue perceber é que as novas gerações que vão vindo, elas têm demandas diferentes. Por exemplo, dentro do Instagram da Brasil Júnior, a gente entende a plataforma de conteúdo, como que a gente educa os jovens de hoje em dia, levando em consideração que eles requerem vídeos com menos tempo, vídeos mais rápidos, na final de contas, e também que sejam mais dinâmicos. Então, isso entra muito quando a gente se fala de mercado de trabalho, porque a gente entende que a modalidade é muito mais acelerada, ela precisa de um pouco mais de dinamismo e nem sempre é aquela reunião de 1h30 que a gente tem de forma remota, com o chefe. É coisas que a gente percebe que às vezes a coisa é muito mais acelerada para essa nova geração. A gente percebe isso já desde o Movimento Empresa Júnior com base nas gerações que vão chegando dos novos jovens. Esse jovem que está inserido numa empresa júnior hoje e que se forma, por exemplo, ele imediatamente deixa a sua função na empresa ou ele consegue se manter na empresa? Perfeito. Dentro da empresa júnior, é obrigatório que ele esteja vinculado à instituição de ensino superior. Então, ele ainda precisa estar na graduação. No entanto, nas federações, que a gente chama de instâncias, que são núcleos, no caso regionais, em algumas federações estaduais nucleadas, e as federações que representam todas as empresas juniores de uma região, eles conseguem já estar formados. Eu, por exemplo, estou na Brasil Júnior e sou recém-formado em ciência política. Mas, normalmente, a jornada costuma ter essa escalada de empresa júnior, Federação Estadual de Empresas Juniores e a Confederação Brasileira. Normalmente, o estudante, quando ele gosta do movimento, de como ele funciona, e ele quer muito devolver o que o movimento Empresa Júnior entregou para ele em capacitação em soft e hard skills, ele quer continuar e devolver para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Por isso que ele continua no movimento. Mas outras partes também vão direto para uma oportunidade de trabalho. E aí a gente tem uma pesquisa de mensuração de impacto que fala: aquele jovem que passou pelo movimento Empresa Júnior é empregado 4 vezes mais rápido que um jovem que não passou. Isso é um dado que a gente utiliza muito, inclusive, para falar de inclusão produtiva no Brasil. Falei aqui no início que um dos objetivos é formar líderes e empreendedores. Como é que tem sido essa porta de saída nesse aspecto de incentivar o empreendedorismo na juventude? Com certeza. É um papel complexo. A gente vê que no movimento Empresa Júnior você tem duas partes. A pessoa que entra lá para uma oportunidade de estágio, porque sabe que entra no movimento Empresa Júnior, aquelas empresas já sabem que essa pessoa está mais preparada para o mercado de trabalho, sabendo desde soft e hard skills do campo de curso de atuação, mas também tem um senso de responsabilidade maior. Então, às vezes, as carreiras corporativas também são um alvo. Não à toa, grandes empresas patrocinam o movimento Empresa Júnior justamente para a atração de novos talentos. Mas a gente também tem outra parte, e no nosso último censo tem crescido cada vez mais o número de jovens que querem ter essa autonomia e que querem empreender de fato. É uma oportunidade que eles têm porque, a partir do momento que eles empreendem dentro de uma empresa júnior, eles já sentem a responsabilidade que é você ter pessoas vinculadas a você e que precisa realmente atingir sua meta de faturamento, atingir novas soluções e, de fato, penetrar melhor no mercado para garantir que a empresa júnior continue. Caio, a gente falou do cenário nacional. Como é que a Paraíba está inserida nesse contexto? É um estado que realmente abraça esse tipo de iniciativa? Os jovens se envolvem também nessa oportunidade? A Paraíba é um estado de destaque e eu fico com muito orgulho de, pela primeira vez, a gente ser capaz de sediar o Encontro Nacional de Empresas Juniores em João Pessoa, na Paraíba. Justamente porque foi algo pensado desde 2022 pelo Estado da Paraíba, pela Federação Paraibana de Empresas Juniores, e que foi um processo de amadurecimento rápido, bem severo, para que a federação tenha porte e estrutura e também, a cidade consiga receber um encontro nacional de tamanho e porte para mais de 4 mil empresários juniores. Atualmente nós temos mais de 600 empresários juniores dentro da Paraíba e nós temos ali mais de 35 empresas juniores espalhadas. Não estão só na educação pública, mas também na educação privada e vai desde Instituto Federal, o FPB, o EPB e etc. Então, a gente tem uma presença significativa dentro desse contexto nacional. E quais são os tipos de empreendimentos que são feitos com esse formato aqui no nosso estado? Perfeito. A gente tem alguns empreendimentos, eu estava inclusive visitando algumas empresas juniores ontem, e a gente vê que tem muito no ramo também de relações internacionais. A gente tem, por exemplo, a Internacionalize, que é Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, que é uma empresa júnior aqui da UFPB. A gente tem a empresa júnior de administração, que é a empresa júnior voltada exclusivamente para a administração, que volta para principalmente micro e pequenos empreendedores, na celeridade de seus negócios, pesquisa de mercado, mapeamento de processos. Mas vai variar muito. Tem o ramo de engenharias, psicologia e etc. Na área da saúde também. Qual a porta de entrada para esse meio? Um estudante hoje da UFPB, UEPB, enfim, das instituições
que tem interesse em conhecer melhor e até mesmo ingressar numa empresa júnior. Qual o caminho que deve ser feito? Bom, o primeiro passo é realmente você entrar em contato com a Federação Paraibana de Empresas Júniores. A gente tem o Instagram, a gente também tem via site, a gente consegue já entrar em contato com a diretoria, com a presidência executiva e a área especificamente de expansão do movimento. Esse processo de regulamentação, que é um pouco mais burocrático, ele é todo monitorado pela Federação Paraibana de Empresas Júniores. Bom, eu sou um estudante, eu gostaria muito de poder criar uma empresa júnior porque eu quero uma inserção melhor no mercado de trabalho. Eu quero aprender na prática o que o meu trabalho faz, para além da teoria que a faculdade já me dá. E aí ele vai entrar em contato com a Federação Paraibana e ela vai te dar um passo a passo sobre qual é o seu objetivo com essa empresa júnior, quantas outras pessoas querem trabalhar com isso, vamos construir um planejamento estratégico, vamos ver qual vai ser o modelo de negócios dessa empresa júnior e aí o nosso objetivo principal é vender o primeiro projeto, ter acesso a essa vivência empresarial por meio desse projeto e constituir a empresa por meio de estatuto, um CNPJ, que é enquadrado como uma organização sem fins lucrativos. E aí qual a rentabilidade financeira mesmo disso, né? Os jovens, muitos dependem também de um suporte financeiro até para bancar, muitas vezes, o ensino superior ou ajudar dentro da vida dele, o andamento, enfim, em casa. Alguns saem de casa para vir estudar em João Pessoa, por exemplo. Então, dependem do suporte financeiro. Como é que funciona isso? Perfeito. Atualmente no Brasil, o faturamento total das empresas juniores é de aproximadamente 88 milhões de reais. Todo esse faturamento ele é reinvestido na educação empreendedora do estudante. Então, não tem modalidade de salário, nós somos regulamentados por uma lei, que é a Lei 13.267. E ela basicamente fala que não tem que ter o salário para o empresário júnior, porque ele é um trabalho voluntário. Mas o papel, principalmente de bolsas de acessibilidade para aquelas empresas juniores que têm condição, ele é viável e, inclusive, acontece. O que a gente também tem de modalidades, inclusive é um projeto que a PB Júnior vai tocar em parceria com uma secretaria, é justamente de promover acessibilidade para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, vai poder ceder uma bolsa para esses alunos que são empresários juniores, porque a gente sabe que é um trabalho voluntário e nem todos têm essa condição e essa disponibilidade também. Às vezes tem que estagiar ou tem que pegar um trabalho de CLT, que é um pouco de mais duração. Só que a gente entende que esse empresário júnior, quando ele entra na empresa júnior, ele fica lá um ano e meio, ele consegue capacitações suficientes e se inserir o suficiente no mercado de trabalho para ter uma oportunidade de emprego melhor do que seria caso ele não ficasse. Então, a gente tenta garantir que, mesmo mesclando esse trabalho com o estágio, isso seja possível para que ele tenha uma inserção bem mais qualificada dentro do mercado de trabalho. Caio, você já antecipou que a Paraíba vai sediar esse ano, não é? Esse evento nacional da Brasil Júnior. Eu queria saber como é que está o diálogo para que esse evento aconteça, quais são os suportes que vocês estão buscando, se órgãos públicos estão contribuindo para que esse evento aconteça aqui em João Pessoa. Perfeito. Foi muito interessante porque a seleção da federação sede, né, e da cidade sede do Encontro Nacional de Empresas Juniores, ele é feito via edital, então há todo um processo de votação pelo Conselho da Brasil Júnior, que é um representante de cada estado do nosso país e cada unidade federativa. E aí, a partir disso, normalmente já começam articulações no ano anterior, para que a gente veja qual tipo de apoio tanto o Estado quanto o município consegue ceder para que a gente consiga impulsionar a vivência empresarial e, acima de tudo, aumentar a acessibilidade do evento. No evento, ele mediante ingresso, então a gente visa muito baratear esse ingresso para que cada vez mais pessoas possam acessar o evento. Ele tem uma previsão para 4.000 pessoas, mas a gente tem uma expectativa e um sonho para que chegue a 4.500 pessoas, por exemplo. E aí, como isso acontece? A gente já está em conversas com o governo do estado e já foi despachado um ofício, a gente já despachou para as secretarias, para que a gente pudesse ter abatimentos de algumas infraestruturas dentro do evento, que vai ocorrer dentro do centro de convenções aqui em João Pessoa, e a gente também já iniciou algumas conversas com o município. Ainda não tem nada fechado, mas a gente tem grandes expectativas que a gente vai ter um apoio muito grande, principalmente vindo das secretarias da juventude, já que agosto se trata do mês da juventude. Qual foi a realidade que vocês encontraram aqui na Paraíba em relação à juventude e mercado de trabalho? A gente viu uma juventude com muita vontade de fazer acontecer. Principalmente, o contato que eu tenho são as juventudes dentro do Movimento Empresa Júnior, e a juventude paraibana, ela tem um legado muito forte de paraibanos que marcaram o Movimento Empresa Júnior, que marcaram a Brasil Júnior e que hoje tem grandes empreendimentos também. E a gente admira muito isso, eu admiro muito isso, e não à toa eu falo muito sobre essa perspectiva de história, de que tem 3 anos que a Paraíba teve esse sonho de sediar o Encontro Nacional de Empresas Juniores. Então, esse sonho de querer marcar uma geração
é muito marcada dentro da Paraíba justamente para fazer tudo isso acontecer, mesmo sendo poucas pessoas, menos ser um estado que, pelo menos em questões geográficas, não é muito grande, mas sim chega para acontecer e em todo encontro nacional ele realmente deixa sua marca. A gente está vivendo um momento em que a Paraíba, e João Pessoa especificamente, é a bola da vez no turismo, muita gente vindo conhecer a cidade. Isso pesou de alguma forma em relação a esse encontro? Como é que isso tem impactado também o movimento, já que a população está crescendo bastante por aqui? Perfeito. Isso foi pensado, isso foi tratado, inclusive, durante o processo eleitoral para que fosse escolhido como cidade-sede. E a gente tem como grande objetivo, principalmente nos encontros nacionais, trazer a cultura do estado para esse encontro. Como vão vir pessoas de várias unidades federativas do país, é muito importante que a gente traga a essência do que é ser paraibano. E é por isso que a gente tem muito esse objetivo de trazer isso para dentro do evento, por meio da Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, para trazer isso com mais intensidade. A gente vê que tem um cenário muito promissor aqui dentro da Paraíba, principalmente do cenário de turismo. Então a gente faz todo esse mapeamento prévio também com outras agências turísticas, agências hoteleiras, tanto para a questão de suporte à infraestrutura para os empresários juniores que vão chegar, mas também para mostrar que vai ter um encontro nacional, perfeito. Mas também tem muitas coisas para desfrutarem dentro da Paraíba. Caio, você falou que são vários cursos e várias áreas que empresas júniores estão desenvolvendo, né? Mas qual o perfil de quem busca esse tipo de serviço? A gente tem mais homens, mais mulheres? Qual o nicho prioritário? Os contratantes ou os empresários juniores? Os dois. Perfeito. Os empresários juniores, eles são compostos ali majoritariamente por mulheres, se eu não me engano está mais de 51%. Nós temos ali o perfil normalmente entre 18 e 24 anos, mas podem ter, né, outros casos, mas essa é a média. E normalmente a maior parte dos cursos está concentrado dentro de administração, cursos de gestão, engenharia de produção, economia, psicologia, engenharias. E normalmente é esse jovem que ou acaba de entrar na universidade ou já tem 1, 2 anos de universidade e está procurando algum projeto de extensão para poder fazer algo a mais, para poder enriquecer o seu currículo ali dentro. E esse normalmente é o perfil do empresário júnior, aquele que quer fazer acontecer, aquele que realmente vê o impacto e quer ser protagonista disso, quer realmente ser protagonista na hora de impactar a sua empresa júnior, impactar o seu estado, impactar o país como um todo. O perfil do contratante normalmente é um micro e pequeno empreendedor ou uma empresa de pequeno porte. E aí mais de 60% dos contratos que são fechados entre empresas juniores são de fato com esse público. Por isso que a gente tem um contato muito próximo com o Sebrae, porque a gente entende que o serviço que as empresas juniores oferecem é um serviço mais acessível para micro e pequenos empreendedores. Quando a gente tem uma empresa júnior de administração que presta o serviço de uma empresa sênior, que a gente fala, é um valor muito maior, é um valor que chega a ser inacessível para o micro e pequeno empreendedor e o que uma empresa júnior consegue fazer com excelência também. Então a gente vê como um principal porta de acessibilidade para dificuldades que às vezes são básicas na realidade de um micro e pequeno empreendedor. Voltada para, às vezes é um fluxo de caixa, às vezes é muito fácil o empreendedor confundir a sua conta pessoal com a conta da sua empresa, às vezes ele não consegue ter processos mapeados, não tem uma precificação, não consegue fazer uma análise do mercado ao seu redor para ser mais assertivo nos seus preços. São coisas básicas que as empresas juniores conseguem ajudar e conseguem desenvolver a economia da região. Esse é o principal objetivo, para a gente garantir que a gente não cresça sozinho enquanto movimento Empresa Júnior, para que a gente traga todo o empreendedorismo, todo o ecossistema de inovação junto com a gente. A gente falou muito do aspecto do estudante, eu queria entrar mais nesse aspecto do contratante. Ele está mais inserido nas grandes cidades ou pequenas cidades também já começam a aderir a esse movimento também? Perfeito. Normalmente as empresas juniores, depende do perfil de empresa júnior, porque tem empresas juniores que conseguem trabalhar de forma remota, principalmente da área de comunicação e marketing, conseguem gerir uma rede social, construir um site, e aí cidades mais afastadas têm essa oportunidade de fazer esse tipo de contratação, mas também temos dentro das capitais, que é um nicho um pouco mais intenso. Tem, enfim, N formas ali de você fazer algumas contratações e a gente consegue interiorizar isso também. Mas também tem essa estratégia de, por exemplo, eu fui guardião da Pará Júnior, que é a Federação Paraense de Empresas Juniores, no ano passado. Eu cuidei especificamente do estado do Pará. E a gente via muito essa intensidade e essa intenção de poder sair uma empresa júnior de engenharia de Minas para poder ir para outras cidades oferecer os seus produtos de maneira mais assertiva, entendendo que o seu público-alvo não estava só na capital. Então, tem essas iniciativas também, varia muito do escopo do cliente.
Qual o nível de burocracia? A gente sabe que as empresas, para ter um estagiário, por exemplo, tem que fazer aquele convênio com a instituição e muitas acabam desistindo no meio do caminho. Para ser uma empresa júnior, precisa também esse mesmo tipo de vínculo ou é um vínculo diferenciado? É mais fácil, mais difícil? Como é que é? Depende da instituição de ensino superior, mas na maior parte das instituições de ensino superior é mais fácil. A gente tem um modelo muito simples de cadastro via projeto de extensão e a gente tem um professor orientador que lidera essa iniciativa e tem que ser assinado também pelo departamento responsável pelo curso. Mas todo o trâmite mais burocrático de criação do CNPJ, criação de um estatuto e a abertura de fato da empresa, ele tem todo o suporte da Federação Paraibana de Empresas Júniores aqui no estado da Paraíba e de todas as federações caso os jovens queiram criar uma empresa júnior. Ele é um processo que envolve uma certa burocracia por se tratar da criação de uma OSC, né? uma organização da sociedade civil, por ter necessidade de abertura de CNPJ. Mas tem todo esse suporte e a gente já sabe de trás para frente como é esse trâmite. Afinal de contas, nós somos o maior movimento de empresa júnior do mundo, dentro do Brasil. O acesso à informação dessa possibilidade, qual o panorama que você enxerga? As pessoas realmente conhecem bastante essa possibilidade ainda ou ainda o mercado está restrito a essa ideia de contratar estagiário e dessa forma ter uma interlocução com os jovens que estão na universidade? Eu sinto que, de conhecimento dentro das universidades, as universidades públicas se destacam mais dentro da visibilidade que o movimento Empresa Júnior tem. Mas, infelizmente, ainda não é onde a gente gostaria de estar. A gente justamente gostaria, inclusive, de agradecer de espaços como esse para que mais jovens conheçam a iniciativa e vejam que tem outras oportunidades para além de um estágio, para que eles se capacitem mais e tenham uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho. É um desafio dentro das universidades públicas, mas é um desafio ainda maior nas universidades privadas. Tanto o processo de, dependendo da universidade privada, você tem uma pessoa que trabalha, você tem uma pessoa que tem família, e às vezes se enquadrar nesse modelo de empresa júnior, que é um trabalho voluntário, é um pouco mais complexo, mas ainda mais isso maximiza com base na quantidade de empreendedores que não conhecem o movimento Empresa Júnior, que poderiam eventualmente fazer contratações de empresas juniores, só que não conhecem, não sabiam dessa possibilidade e não sabiam realmente. Por exemplo, a Universidade de Brasília, no Distrito Federal, ela tem mais de 40 empresas juniores. É um nicho muito grande de diversidade de cursos e que muitos empreendedores que não têm condições de pagar por uma valuation, uma análise de mercado, poderiam ter algo muito mais acessível, só que nunca ouviram falar, nunca chegaram perto da universidade. É um desafio que a gente tem de inserção dentro desse ecossistema empreendedor, mas é um desafio também de visibilidade que a gente que busca ter, principalmente também por meio do Encontro Nacional. Vou trazer aqui uma outra questão que pode ser dúvida de um possível contratante que está interessado em se inserir nesse mercado. Qual o nível de contato e de cobrança que ele pode ter com o estudante? Ou o contato dele é direto com a instituição de ensino? No estágio a gente tem uma avaliação que é feita pelo professor, pela instituição, mas o estudante está lá na empresa praticamente todos os dias e em contato direto com esse empresário. Qual a diferença e qual é esse nível de proximidade com o estudante? Perfeito. O empresário contratante, ele praticamente não tem nenhum contato com a instituição de ensino superior e às vezes nem com o professor orientador. Por isso que a gente tem muita autonomia dentro da empresa júnior, porque quem toca a maior parte do projeto, quem faz essa questão do processo de venda, do sucesso do cliente, do pós-venda, é o empresário júnior, é aquela pessoa dentro da graduação. E normalmente é sem burocracia, principalmente o processo de contratação. É um processo de contratação de uma empresa normal, não tem nenhuma diferença nesse escopo, é só como o valor chega, o valor chegou, ele só não é repassado na forma de salário. É outras formas de investimento, é outra forma de reconhecimento dos empresários juniores, mas isso já não envolve mais o empreendedor. Ele só precisa pesquisar empresa júnior de administração dentro do Google, provavelmente ele vai encontrar uma empresa júnior na região dele e ele pode entrar em contato, fazer todo o processo natural, como se fosse uma empresa sênior mesmo, nesse processo de contratação. Quanto exigir? O que está dentro do contrato. Assim, a gente tem empresas juniores, obviamente, divididas entre maturidades, tem desde Cluster 1 a Cluster 5 de maturidade, sendo Cluster 5 a empresa júnior do mais alto grau de maturidade. É aquela que, obviamente, conseguiu estruturar melhor seu modelo de negócio, ela conseguiu estruturar soluções mais assertivas e estão mais inseridas dentro do ecossistema empreendedor. Mas as de Cluster 1 estão em processo de evolução e provavelmente seus serviços também vão ser mais baratos. Então, às vezes, é um processo de teste no qual o cliente vai gostar da iniciativa e ele vai ter um preço muito mais acessível para ele. Então, quer ter uma certeza maior do quanto exigir, talvez vai ser pelo nível de maturidade da empresa júnior. O quanto estar no empresa júnior contribui com o andamento do curso? Em relação à carga horária, isso também é contabilizado? Na maior parte das instituições de ensino superior, as empresas juniores são consideradas
extensão, projeto de extensão. Sim. E a gente tem agora uma nova iniciativa no qual vai se tornar obrigatório, pelo menos 10% da carga horária dos estudantes estar dentro de projetos de extensão. Então, naturalmente, agora vai ser obrigatório caso a pessoa não queira entrar em outra iniciativa e etc. Contribui também, a gente vê que tem uma taxa de permanência, ou seja, reduz a taxa de evasão das pessoas dentro da graduação, porque elas estão dentro da empresa júnior, porque elas se encontram lá, uma forma de trabalhar com o seu curso que ela não tinha conhecido ao longo do seu processo de graduação. Normalmente, algumas pessoas falam que é até uma disputa, mas eu discordo, eu acredito que dá sim para conciliar. A gente tem as aulas na graduação durante o turno, durante a tarde as pessoas podem trabalhar para a empresa júnior, justamente para que a gente consiga fazer esse equilíbrio da teoria com a prática. A gente sente que muitas vezes o movimento empresa júnior pode acabar se afastando um pouco da teoria, justamente porque é muito se integrar dentro do mercado de trabalho, muito se integrar dentro desse ecossistema. Mas quanto mais ele retoma com o seu professor orientador, como a teoria funciona, mais soluções inovadoras são desenvolvidas, mais impacto é causado. Caio, para fechar aqui o nosso bate-papo, eu queria falar um pouco da sua trajetória, né? Quando você conheceu esse movimento, como é que foi despertar esse interesse? Você acabou de falar que é formado na área de ciência política. Ciência política está inserida também nesse contexto de empresa júnior? Está sim, até os cursos que a gente menos espera, né? Está inserido dentro do ecossistema. A gente tem outras empresas juniores, por exemplo, do campo de públicas. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, mas o meu sonho era me aproximar um pouco sobre o que eu via na política, sobre o que eu via no Congresso e etc. Infelizmente, em BH, né, na UFMG, por exemplo, não tem um curso de ciência política. E aí eu tomei a decisão de me mudar, fui para Brasília, para a Universidade de Brasília, fazer o curso de Ciência Política. Eu já tinha visto, abri no portal do Instituto de Ciência Política, que tinha a Strategos, né, na época que eu vi ali, que era uma tal de empresa júnior que fazia relações governamentais. Eu achava isso o máximo. Falei, não, assim que eu entrar, quero entrar dentro da Strategos. Até depois descobri que é Strategos, a pronunciação. E aí eu me inscrevi no processo seletivo. Me apresentaram na Semana do Calor, a empresa júnior, o projeto de extensão. Falaram, você vai ter essa liberdade, você vai ter contato com serviços e com clientes reais. Eu falei, quero me ingressar nesse ponto. Entrei na empresa júnior logo no meu segundo semestre da graduação. E ali eu vi o mundo, porque eu comecei a trabalhar dentro de vendas na área de ciência política. Então eu vendi para ONGs, para o setor público, autarquias. Eu começava a ter esse contato no processo de funil, diagnóstico, que são termos um pouco mais técnicos, mas que me fez inserir num lugar que eu comecei a gostar muito, que é o lugar de interação, o lugar de comunicação e também, né, o processo comercial em si. Não cansado, a gente fala muito que teve um processo do eu melhor. Eu queria muito me desenvolver e por isso eu entrei na Strategos. Eu fiquei um ano lá, eu me desenvolvi muito. E eu falei, poxa, vão entrar novas pessoas. Como essa empresa júnior se mantém? Gostaria muito de contribuir para que outras pessoas tenham a mesma vivência que eu tive no passado. E por isso eu me candidatei para a presidência da empresa júnior. Aí, no ano seguinte, eu fui presidente organizacional da Strategos Consultoria Política. E assim você começa uma escada. Realmente, ali, na empresa júnior, consegui causar esse impacto, consegui gerar esse faturamento de mais de 200 mil na época. E aí, em seguida, eu falei, poxa, fui no Encontro Nacional de Empresas Juniores em Maceió, em Alagoas. E foi um encontro sensacional e ali eu falei, não dá para ser só uma empresa júnior, tem que ser mais pessoas juntas, as pessoas têm que conhecer mais o movimento empresa júnior. E aí eu me candidatei à presidência executiva da Federação de Empresas Juniores do Distrito Federal. E assim minha jornada continuou até eu estar aqui nessa cadeira, que é a cadeira de presidente executivo da Confederação Brasileira. Eu tenho aí mais de 4 anos de movimento empresa júnior e falo isso com muito orgulho porque é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que eu sei que ajuda muito a formar lideranças. E a gente tem um desafio muito grande no país sobre a formação de lideranças. E acabou lhe projetando uma carreira política dentro desse movimento, né? Assumindo agora a presidência nacional da Brasil Júnior. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Foi muito bom conhecer um pouco mais. Eu acho que precisa desse tipo de divulgação, de informação, a possibilidade para o estudante e também para o empresário dessa ferramenta, desse movimento que vem crescendo no Brasil. Obrigado, Caio. Até mais. Muito obrigado. E a gente espera você toda semana aqui no Portal T5 com um novo episódio do T5 Entrevista. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.